Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite a todos e a todas. Eu fiz questão de dar uma entrada antes para dar alguns avisos. Nós temos aí duas segundas-feiras, as duas próximas segundas-feiras, que nós não teremos o nosso hospital espiritual, porque ambas as segundas-feiras serão véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então, não há condições de nós fazermos o nosso hospital espiritual. Mas todos os outros dias serão normais, tá certo? Então, nós teremos os estudos, nós teremos as palestras nas quartas-feiras, tá certo? Então, hoje está tendo a palestra, semana que vem nós teremos palestra também na quarta-feira. Teremos o estudo com o Dejan, no sábado teremos palestra também. Então, tudo normal. Só não teremos na segunda-feira. Nós voltaremos com o hospital espiritual na segunda-feira, dia 7 de janeiro, tá bom? Então, hospital espiritual só a partir do dia 7 de janeiro. Então, vamos nos concentrar. Chegamos às 8 horas, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, vibrar positivamente e pedir ao Senhor Jesus, governador espiritual da nossa terra, e também aos nossos protetores espirituais, aos guias, que intuam o nosso palestrante da noite, para que ele passe a informação certa, da forma mais direta possível, e que as pessoas que estão tanto no Facebook acompanhando ao vivo, como também aqui presente, saibam aproveitar o máximo possível de todas as palavras que serão ditas, de toda a mensagem que será passada. Que assim seja. João Batista, com vocês. Ele quer me dar uns 5 centímetros a mais, pelo menos. Gente, boa noite. Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Eu hoje tinha passado para Vaguinho um tema para a gente trabalhar sobre a influência, porque eu acho muito legal a gente falar sobre influência, e na Casa Espírita uma das coisas que a gente mais fala é sobre influência, e a gente só pensa que influência é uma coisa negativa, porque a gente aprende que os espíritos trevosos influenciam a gente para o mal, a gente aprende que as energias negativas nos influenciam para fazer as coisas erradas. E a gente aprende uma série de coisas cujas pessoas colocam o nome de influência, esquecendo que no próprio livro dos Espíritos, a espiritualidade informa que a influência ela pode ter dois aspectos, positiva e negativa. Agora a gente teima em se agarrar à influência negativa. Então a minha ideia hoje foi trazer para vocês como a influência pode ser utilizada como uma ferramenta de transformação íntima. A influência como uma ferramenta de transformação, porque é realmente uma ferramenta de transformação. Eu estava lendo um artigo semana passada e achei muito interessante, porque ele comentava, era uma entrevista com alguns veteranos da Guerra do Vietnã. E na Guerra do Vietnã foi uma das guerras que mais houve conflitos armados, né? E era entre os americanos e os vietnamitas. E conta um daqueles veteranos que eles estavam no meio de uma troca de tiros num campo de arroz lá no Vietnã. E quem já viu o filme ou série sabe que os campos de arroz são pequenos lagos, que o arroz nasce no meio daqueles lagos, e tem uma rieirinha de terra entre os lagos para dividir os quadrantes. E aí eles estavam, os americanos de um lado, os vietnamitas do outro, e o tiro comendo no centro, e a bala para todo lado, e daqui a pouco eles começam a perceber que 6 monges budistas, daqueles carequinhas que se vestem de laranja, 6 monges budistas começaram a atravessar aquela fileirinha de terra que separava os dois arrozais, as duas facções inimigas. E os monges budistas, se souberam que estava tendo tiroteio ali, que certamente escutaram os tiros, não se deram conta, não se aperrearam com isso e começaram a andar entre o arroz. E o americano que estava dando a entrevista, ele conta que
imediatamente, enquanto aqueles monges estavam atravessando aquele arrozal, todos os tiros cessaram. Todos os tiros pararam. Simplesmente os americanos pararam de atirar, os vietnamitas também pararam de atirar, e todos eles, diz o americano, não foi entrevistado nenhum vietnamita, mas o americano falou que todos eles simplesmente naquele momento perderam a vontade de brigar, perderam a vontade de continuar aquela luta. E quando os monges terminaram de passar, cada um dos lados simplesmente recolheu os seus equipamentos, recolheu o seu bando, o seu exército, e foi para o seu acampamento. E naquele dia, ali naquela vila, não teve mais disputa, não teve mais briga, não teve mais tiro. E aí eu pergunto a vocês, será que isso foi influência? Sim, não, talvez. Tiagão está balançando a cabeça ali positivamente. Eu também acho. Eu acredito que isso tenha sido influência. E o mais interessante de tudo isso é que a gente, como espírita, a gente fala de uma influência simplesmente fluídica, como o Vaguinho estava tão bem colocando aqui. Mas a ciência hoje, ela já explica a influência no nosso cérebro. A ciência hoje, e esse era o teor da reportagem, do artigo que eu estava lendo, ela explica que a influência, ela acontece no nosso cérebro através de um processo que eles chamam de circuito aberto do cérebro límbico. Circuito aberto do sistema límbico. E aí alguém pode perguntar, o que é o sistema límbico, João? E o sistema límbico é aquela parte do nosso cérebro que guarda as emoções e as lembranças. Então, quando o cérebro límbico ele está num circuito aberto, significa dizer que ele está aberto a todas as influências emocionais que estejam ao nosso redor. Já aconteceu, por exemplo, de vocês estarem em casa ou no trabalho e chegar uma pessoa num estado emocional tão ruim, tão triste, tão depressiva, ou às vezes tão com raiva, tão irritada, e aquilo atingir vocês, você começar a se sentir da mesma forma da pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de vocês estarem numa festa, um casamento, um batizado, ou até uma festa da empresa, e de repente você não estava nem tão bem naquele dia, mas você começa a ver gente sorrindo, gente feliz, começa a ver o pessoal ficando animado, e daqui a pouco você se percebe animado também. Então esse é o famoso circuito aberto do cérebro límbico, do sistema límbico, que a gente no espiritismo chama de influência. E essa influência, ela pode ser positiva ou negativa. O que é influenciar? Influenciar é botar ordem, botar organização, direcionar uma atitude, um pensamento, um sentimento. Por exemplo, mulher é um bicho danado para se arrumar, né? A minha, quando está se arrumando lá, ela olha assim meia hora para o guarda-roupa, isso porque ela já pensou 2 dias antes da roupa que vai usar, aí ela olha meia hora para o guarda-roupa, daqui a pouco ela diz assim, não vou com essa mais não, aí muda. E quer ver ruim? É se você chegar para ela, quando ela chegar e dizer assim, como é que eu estou? Aí você faz aquela carinha assim, pronto, ali já foi a influência que ela precisava para desistir, se brincar até da saída. Ela já desistiu dali, aquilo é influência. A gente influencia os outros sem a gente perceber. Um dia desse eu estava atendendo lá no consultório e normalmente na quinta-feira, como eu termino mais tarde, a gente sai e normalmente a gente janta em alguma pizzaria, alguma lanchonete, alguma coisa. Aí eu tinha falado com Márcia, ela estava querendo comer sushi, né? Eu digo, beleza. Aí eu terminei o atendimento, terminei o dia de atendimento. Quando eu liguei para ela, eu disse, eu estava pensando numa coisa, vamos comer um Burger King? Ela fez, bora. Influência. Isso é influência. A gente influencia as pessoas que a gente convive de uma forma que a gente não percebe. O pai e a mãe influenciam os filhos de uma forma que ninguém percebe. Mas se o filho é criado por pai e mãe de forma equilibrada, comportamentos íntegros, comportamentos éticos, comportamentos sérios, vai ser uma criança que tem toda a influência para ser uma pessoa íntegra, séria. Da mesma forma, se o filho é criado em um local onde existe desarmonia, brigas constantes, desequilíbrios, mentiras, violência, aquilo é o que vai influenciar a vida daquela criança. Então nós temos que ter, gente, muita responsabilidade e muita consciência sobre como nós
estamos influenciando as pessoas que convivem conosco. Como nós estamos influenciando as pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente religioso, na nossa família, porque nós temos influências ruins e influências boas. O Espiritismo acostumou a chamar a influência boa de inspiração, né? Mas é tudo influência, viu? Não tem diferença não, é influência de todo jeito, inspiração, influência é tudo uma coisa só. E aí o que é que acontece? A inspiração ou a influência, ela pode acontecer de algumas formas. Ela pode ser oculta ou pode ser ostensiva. Ela pode ser aquela influência velada ou aquela influência que você sabe o que está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta, bem bobo, para que a gente entenda. Quando vocês mulheres hoje estão na berlinda, hoje vocês me desculpam, viu? Quando as mulheres estão se arrumando, que bota aquela roupinha bonita, que ela acha linda e tal, aí o homem que quiser influenciar para ela trocar de roupa, porque ele não gostou da roupa que ela tá, mas ela tá se achando linda e maravilhosa. Aí o que é que você faz? Olha para ela e diz assim: ô filha, esse sapato tá combinando com essa blusa? Pronto, matou. Ela vai trocar de roupa. Você conseguiu o que você queria e você não disse: tire que tá feio, não gostei não. Você simplesmente fez uma influência sutil, oculta, bem leve. Ou a influência pode ser ostensiva, dirigida. Não gostei, não achei legal. E aí a pessoa vai ficar ofendida, você passa a noite de mal. Quando chegar em casa vai dormir no sofá porque você não gostou da roupa que ela estava. E todos esses processos a gente compra uma briga por uma semana pelo menos. Então é nesse processo que a gente precisa entender. A espiritualidade que nós não vemos conhece esses processos melhor do que a gente, não é verdade? Utiliza esses processos muito melhor do que a gente. Vocês não têm noção. Um exemplo de influência velada ou uma influência oculta na espiritualidade. Eu vou usar o exemplo da casa espírita que você estava falando aí, Vaguinho. Eu vou dizer um fato que poderia ter acontecido lá. Quando estava na reunião com aquele mentor espiritual, o mentor espiritual de repente diz para as pessoas: gente, a gente tem muitas pessoas para atender. A gente tem muito sofredor na nossa porta. A gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente ter segunda, quarta e sexta de estudo, vamos criar reuniões mediúnicas na segunda, quarta e sexta, porque eu estou aqui para ajudar vocês. E o estudo a gente vê para o ano que vem. O que foi que esse cara fez com aquela casa espírita? Matou a segurança que a casa espírita tinha, porque a casa espírita precisa de estudo. O que dá segurança para uma casa espírita é estudo. Mas as pessoas não percebem, porque elas vão dizer assim: a gente vai atender agora, ao invés de atender 10 sofredores por noite, a gente vai atender 50 por semana. É muita gente para a gente atender, a gente vai salvar o mundo. E a gente fica alegre porque está sendo enganado por um espírito mistificador. Uma influência que a gente sabe que acontece, uma influência ostensiva, é fácil. Poxa, João estava bonzinho, de repente João entra numa depressão que já durou 15 dias. O que é que está acontecendo com o João? Não, o João está obsidiado. Aí a gente bota o nome bonitinho de obsessão para influência, né? E aí João está obsidiado. Essa aí todo mundo sabe. Da mesma forma, a influência ela pode ser fugaz, rápida ou duradoura. Ela pode ser uma influência de uma noite, de um dia, ou pode ser uma influência de uma vida, depende daquilo que a gente vivencia. Por exemplo, se nós tivermos a alegria de compartilharmos com o nosso esposo ou com a nossa esposa a mesma religião que nós temos, é muito bom, porque um vai influenciar o outro para o resto da vida para vir por cento, para se envolver com o trabalho, para poder trabalhar naquele processo. Mas se não for uma influenciazinha rápida, tu já vai para macumba, né? É ou não é? Quem tem companheiro ou companheira aqui que é de outra religião sabe que é. Não tô mentindo. Olha que conversa, né? Então, gente, o que é que acontece? Ela pode ser rápida, pode ser ostensiva, mas no mundo espiritual também é assim. Um dia desse eu estava no supermercado e, assim, quem me conhece sabe que eu não bebo. Eu bebo refrigerante, eu bebo água, né? Mas eu não bebo álcool, então eu não bebo álcool. E eu estava no supermercado, saí das frutas e entrei para pegar uns guaranás, assim. Normalmente no supermercado o refrigerante fica próximo da bebida alcoólica. E quando eu cheguei para pegar o guaraná, mas me deu aquela vontade de tomar uma. Eu olhei assim para a vodka, eu digo: rapaz. Aí parei, eu digo: isso não é meu. Olhei, eu digo: peraí. Aí eu saí e fui para as frutas.
Cheguei lá, pronto, com 2 minutos tinha desaparecido a vontade de tomar vodka. O que é que é oferir desse processo? O que é que eu entendi disso aí? Tinha algum espírito ali que estava esperando um cidadão qualquer, porque ele estava a fim de beber. E o cidadão que cedesse a essa influência ia ser vampirizado por ele, na boa, mas é rápido. Era uma coisa rápida, o cara estava a fim de beber, o outro ia beber, pronto, vampirizava, estava beleza, matou a vontade do camarada. Mas existem situações onde o camarada é impelido a beber todos os dias. E aonde o camarada é acompanhado por espíritos vampirizadores todos os dias. Beber, fumar, utilizar drogas, qualquer coisa nesse sentido. É influência. Influência de longo prazo. E a espiritualidade nos esclarece, nos lembra, nos orienta que quanto mais demora uma influência, mais fácil é para o espírito influenciar a pessoa, porque a sintonia é cada vez maior. André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele diz uma coisa, mostra um exemplo muito legal. Chega o pai de uma moça lá que está sendo o objeto de tratamento do André Luiz e do instrutor dele. Chega o pai dela em casa e tem 2 espíritos lá no apartamento dele. E aí um dos espíritos olha para o outro e diz assim: tu quer tomar uma? Aí o cara diz: rapaz, ele não vai beber não. Ele diz: não, ele vai beber, peraí. Chega junto do camarada e diz assim: olha, vamos tomar uma que tu está cansado. O camarada olha assim e faz: eita, estou tão cansado agora, eu vou sentar para ler o jornal e tomar uma para relaxar. Vai lá no bar, bota um uísque, senta, começa a ler o jornal e está tomando seu uísque. E ali é a influência sutil que a gente não percebe. Essa influência sutil, ela cresce e se aprofunda e a gente passa, inclusive, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, a ser dirigido por aqueles espíritos que nos influenciam. E a influência pode ser boa ou má, né? Mas quando a gente para pensar em influência, gente, tem uma coisa que a gente não percebe. Quem nos influencia? Quem nos influencia? Quem pode nos influenciar? Eu estava brincando aqui mais cedo, deu o exemplo da esposa e do esposo, que um influencia o outro todos os dias. Mas a gente é influenciado, por exemplo, pelos nossos amigos. Será? Eu conheço casos de pessoas que começaram a fumar, porque o grupinho de amigos que ele frequentava dizia: olha, se tu não fumar, tu é meio frouxo aí, bicho, aí tu não anda com a gente. E a pessoa começou a fumar para andar com um grupinho. A beber é a mesma coisa. Se você, o ser humano, psicologicamente, o ser humano é uma coisa interessante. O ser humano, ele é um ser, é uma entidade de bando. Ele precisa de um grupo. E aí o que é que o ser humano faz? Para fazer parte do grupo, ele atende às necessidades daquele grupo. Se aquele grupo tem um determinado comportamento, o ser humano vai tentar fazer aquele comportamento também, porque senão ele vai ser isolado do grupo. E a gente precisa de um grupo, nós somos seres sociais. Então os amigos nos influenciam de uma forma incrível. A família nos influencia. A família nos influencia tanto positivamente quanto negativamente, como eu tinha falado aqui mais cedo para vocês. Vocês acham que a TV influencia? Programas de televisão? Aí a gente vê, a gente não, né? As meninas aí, hoje eu estou marcando vocês, tá? As meninas veem aí na televisão aquela atriz famosa que usa uma pulseirinha que amarra no dedo. No outro dia está todo mundo procurando aquela pulseirinha que amarra no dedo nas lojas de biju. Aí aquela atriz famosa que está lá, ela pintou o cabelo de louro, platino, ultra, high tech plus. Você vai para a loja, para o supermercado procurar aquela mesma cor para poder botar. É influência. É uma influência indiferente, entre aspas, mas é uma influência. Da mesma forma que ela nos influencia para comportamentos. Quantas pessoas não se inspiram em pessoas famosas para adquirir seus comportamentos? Aí eu me inspiro no cantor fulano ou no ator fulano, e se ele pode fazer o que ele fez, eu também posso. E aí eu vou lá e faço. É influência. Hoje tem uma coisa que a gente acha que é tão normal, que é tão besta, que é tão simples, faz tanto parte do nosso dia a dia, que a gente não percebe o poder de influência que as redes sociais têm. Nossos amigos do Facebook, quem está ali no Instagram assistindo a gente, não percebe o poder de influência que as redes sociais têm. Se, por exemplo, João é uma pessoa racista, e quando eu vejo um post racista, eu dou um like, eu comento e ainda compartilho. Não é verdade?
que é que eu estou fazendo? Eu estou influenciando aqueles que me seguem, ou que são amigos, ou aqueles que estão no meu grupinho lá na rede social, a fazer a mesma coisa que eu faço. Quando eu não crio um post daquele eu mesmo. E aí, será que a espiritualidade sofredora, percebendo que aquele cara tem aquela tendência para as coisas ainda desequilibradas, o que é natural, tá? Todo mundo tem. Mas percebendo que aquele cara tem essa tendência para as coisas ainda desequilibradas, será que ela não vai se aproveitar daquele cara para divulgar aquelas ideias? Racismo, raiva, pornografia, violência doméstica, violência social. Nós somos cercados e cada dia mais nós nos envolvemos mais ainda nessas redes sociais que têm um poder imenso de influência para a gente. Aí o pessoal do bem, o pessoal do legal, eles tentam até fazer uma coisa legal. Mas pronto, hoje mesmo eu recebi uma mensagem que eu tive que editar, né? Um amigo passou para mim a seguinte frase: eu acredito, eu sei que depressão, fobia e uma série de doenças psicológicas são verdade, não são frescura. Se você concorda, passe para 5 amigos. Bicho, isso é ridículo. Cá para nós, isso é ridículo, isso é absurdo. Aí o que foi que eu fiz? Eu cortei essa parte do para 5 amigos e botei: eu acredito que fobia, depressão, blá blá blá, ansiedade, estresse são verdade. Aí eu completei embaixo: e sei que elas têm cura. Pronto, simplesmente isso. Postei na minha página porque eu achei legal a mensagem. Achei legal a mensagem, postei na minha página. Mas o pessoal do bem, quando manda uma coisa boa, manda uma correntinha, velho. Aí eu digo: bicho, esse negócio de correntinha enche a paciência de um. Transmite uma coisa boa com um pensamento legal, uma imagem com um pensamento legal. Quer ver outra coisazinha que às vezes é complicada do camarada aguentar, mas que é do pessoal do bem? É aqueles bom dia bem legal. Tem uns bom dia que são as mensagens tão bonitas que faz gosto de você receber. Mas tem outros que é só a expressão bom dia. Atribuiu o que à minha vida aquilo ali? Não é verdade? Então a gente precisa filtrar esse processo. A gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para criar uma influência boa. Vamos trabalhar no bem, vamos criar uma influência boa. Por exemplo, não de João, que João não é nada demais não, mas pega uma palestra de professor Dejan aqui, pega uma palestra de Vaguinho, pega uma palestra de Edson, tá no Facebook, compartilha, cara, você está compartilhando coisa boa. Chega uma mensagem boa, chega uma mensagem que seja realmente edificante, feito Tiagão gosta de mandar de vez em quando. Compartilha, cara, trabalha aquele processo ali. Então o que é que acontece? A gente só repassa. Agora, bicho, eu tô sendo muito crítico hoje, vocês me desculpam, tá? A gente só repassa os gatinhos brincando, o cachorrinho abanando o rabinho, os bonequinhos com a língua desse tamanho de fora. A gente repassa, porque é bonitinho. Atribuiu o que à minha vida? Nada. E a gente gastou energia, tempo, memória e uma série de coisas para esse processo. Então nós somos influenciados de uma forma imensa. Mas eu vou contar a vocês um segredo, não espalhem não, só vocês e eu vamos saber isso agora, tá? Nós só somos influenciados porque nós permitimos. Nós só somos influenciados porque nós sintonizamos com aquilo ali. Então no final do processo, quem se influencia somos nós mesmos. É feita hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Só é hipnotizada a pessoa que quer ser hipnotizada. Só é influenciado a pessoa que quer ser influenciada. Então é isso que a gente precisa observar. Se somente nós nos influenciamos, nós também podemos nos influenciar para o bem, gente. Nós podemos nos deixar influenciar para o bem, ao invés de ser para besteira ou para coisa ruim. Basta que a gente sintonize com isso. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: para atrair os bons espíritos, basta afastar os maus. Complicou, né? Aí mais tarde ele diz assim, que para afastar os maus espíritos, para não alimentar aquelas sensações e aquelas emoções negativas, trabalhemos no bem. Façamos o bem, porque o bem e o mal são incompatíveis. Então, se o bem e o mal são incompatíveis, se eu trabalhar no bem, pensar o bem, vibrar o bem, fizer o bem, acabei com a influência ruim. Mas
e sempre tem um mais, né, para estragar a história, nós não somos ainda Chico Xavier, nós não somos ainda Maria Teresa, nós não somos ainda Irmã Dulce, nós não somos ainda essas pessoas que são quase santas. Mas nós podemos resistir e fazer o bem à medida do que nós pudermos. Porque se nós pararmos para observar que amanhã eu posso ser melhor do que hoje, eu posso me esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. Quando eu começo a ver esse tipo de pensamento na minha vida, e eu olho para trás, 20, 25 anos atrás na minha vida, eu vejo que hoje eu sou um João muito melhor do que eu era. E olha que eu não sei essas coisas não, então você imagina como é que eu não era. Então quando a gente começa, não ria não, que é sério, quando a gente começa a querer amanhã ser melhor do que hoje, em qualquer coisa, hoje eu dei um fora numa pessoa, amanhã eu não dou. Hoje eu fiquei com raiva de outra pessoa, amanhã eu tento compreender aquela pessoa, e a gente vai trabalhando isso aí no dia a dia, nos influenciando para o bem, nos influenciando para aquilo que a gente pode fazer. E quando a gente vai fazendo isso, o que é que acontece, gente? A gente começa a cortar as sintonias que a gente tenha com a espiritualidade de sofrimento. Kardec vem dizer no livro Obras Póstumas que a espiritualidade sofredora, ela nos influencia lançando sobre nós os seus fluidos, como se fosse uma capa, como se fosse um lençol, um manto. Na verdade, eles um manto, a expressão. Beleza. Só que a gente sabe, porque o mesmo Kardec também disse pra gente, que os fluidos só se interpenetram se tiverem sintonia. Então o camarada que tiver sintonia, por exemplo, com suicídio, e aí eu estou falando por mim, ele pode tentar me influenciar a noite toda para eu me suicidar. Ele não vai conseguir, porque eu já tive indícios na minha vida que eu não tenho a minha tendência a ser suicida. Mas se de repente ele quiser me influenciar para comer uma pizza, é rapidinho, porque dentro de mim eu tenho tendência para comer pizza. É normal. Mas todos nós temos essas situações. E o que é que acontece para a gente? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se liberta dessas sintonias. E como onde é, na verdade, que nós somos influenciados? Kardec responde na questão 459 do Livro dos Espíritos, nos pensamentos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que vós imaginais, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Como é que a gente pode entender isso aí? A gente pode entender que nossos pensamentos viram sentimentos que viram atitudes. Nossos pensamentos criam reflexos em nossa mente, a nossa mente transmite isso para o nosso fisiológico, para o nosso corpo, e a gente age de conformidade com aquilo. Quer ver uma coisa, um exemplo bem legal? E bem simples, e que é super difícil da gente fazer, eu acho que isso só acontece lá em Marte. Todo mundo tem uma pessoa que não gosta, que vai menos com a cara, ou que acha chato e tal. E muitas vezes, quando a gente vê aquela pessoa, então fulaninho diz, eita, fulaninho vem aqui hoje, aí você fala o quê? Normalmente a gente faz uma careta, né? Às vezes a gente repete tanto essa careta, que só de pensar no cara a gente já faz a careta. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer aquilo. A gente criou esse hábito. E é muito fácil a gente criar hábito ruim. É muito fácil a gente criar hábito ruim, mas a gente precisa aprender a criar hábitos bons, porque criando hábitos bons, a gente vai também modificar o nosso processo. Nessa mesma reportagem que eu estava lendo, ele fala sobre uma coisa chamada moléculas da emoção, e é muito interessante porque a neurofisiologia, ela está estudando o cérebro humano e a ação dos pensamentos e das emoções em relação ao corpo. A ação das emoções em relação ao corpo. E eles identificaram coisas muito interessantes. Por exemplo, quando nós estamos estressados, com raiva ou muito tristes, a gente libera, o nosso cérebro libera na nossa corrente sanguínea um neurotransmissor chamado... agora fugiu. Vocês me perdoam, daqui a pouco eu lembro, tá? Ele libera esse cortisol.
libera esse cortisol na nossa corrente sanguínea. E o cortisol, ele é um neurotransmissor ligado a raiva, estresse, depressão, angústia. O que é que ele faz? Ataca o sistema circulatório, ataca o sistema cardíaco, prejudica a pressão arterial, prejudica o processo de multiplicação das células, favorecendo cânceres e coisas assim. Só faz coisa boa no nosso organismo o cortisol. Quando a gente está nesse estado, o cérebro da gente libera o cortisol. O que é que acontece? O nosso corpo reage a isso, ao cortisol, e o nosso corpo fica naquele estado. Quando você está com muita raiva, o que é que acontece? Você já fica tremendo. Não posso nem olhar que eu já fico tremendo de raiva. Tem gente que fica roxo, tem gente que fica vermelho, tem gente que o coração dispara. Na verdade, tudo isso é uma reação psíquica, gente. Isso é o pensamento que está controlando o nosso corpo através dessa endorfina. Quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está bem, aí o nosso cérebro libera endorfina, libera ocitocina, libera uma série de neurotransmissores do bem. Aí você fica tranquilo, a respiração leve, o coração bate tranquilo, até escutar melhor você escuta, porque você está ali numa temperatura boa. Se tiver quente está agradável, se tiver frio está agradável, se o camarada está chato do teu lado, você não está nem escutando, está nem aí, porque você está bem. Então tudo isso são reflexos do cérebro no nosso organismo, pensamentos no nosso organismo. Para que vocês tenham uma ideia do que isso significa para a gente, teve um doido americano, eu esqueci o nome dele, mas foi lá em Michigan, foi na Universidade de Michigan. Michigan fica num estado, parece que é Pensilvânia, e lá tem pena de morte. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram um cara que estava para ser morto pela pena de morte, estava no corredor da morte, e disse: amigão, esse aqui é o professor fulano, ele é cientista e ele tem uma proposta a você. Ele vai fazer uma experiência. Se você sobreviver à experiência, você está livre. Se você não sobreviver à experiência, você já ia morrer mesmo, tá tudo certo. Aí o cara olhou assim e fez: tá, tudo bem, não tem coisa melhor para fazer, né? Estava preso. Aí o que era a experiência? Consistia nesse cara ficar amarrado numa maca, e o professor fulano de tal disse a ele que ia botar uma agulha com um tubo no braço dele, na veia, e que ia drenar o sangue dele. Ia drenar num balde que estava lá embaixo da cama, que o cara não via. Se ele sobrevivesse àquele sangue drenado, ele estava livre. Se ele não sobrevivesse, ele já ia morrer mesmo. Ele ia morrer. O cara fez: não, tudo bem, tenho que perder. Aí o professor espetou a agulha, abriu e o sangue correu até embaixo da cama. Só que quando chegou embaixo da cama, que o cara não sabia, era que aquela mangueira era torada, ela não caiu uma gota de sangue daquele cara, ela tem uma travinha no final. E ele abriu um litro de soro que estava debaixo da cama, ele abriu e o soro ficou gotejando no balde. Pim, pim, pim. E o cara começou a escutar as gotinhas no balde. E cada gotinha que era uma dor no coração desse camarada, porque ele começou a pensar que estava morrendo. Começou a pensar que estava morrendo, começou a pensar que estava morrendo. A pressão desse cara baixou, ele começou a suar frio, ele começou a ficar branco, o sangue desapareceu do corpo desse camarada e ele morreu em coisa de 20 minutos, meia hora, de um ataque cardíaco. Gente, esse cara não perdeu uma gota de sangue, mas ele pensou que estava morrendo. E ele morreu. Henry Ford, o cara que criou a Ford, né? Todo mundo conhece os carros da Ford. Ele diz uma coisa muito legal. Ele diz: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, das duas formas você está certo. Gente, a nossa mente, o nosso pensamento cria a nossa realidade. A gente não tem noção do que a gente pode fazer com o nosso pensamento. Emmanuel diz que o nosso pensamento é a segunda maior força do universo, ficando atrás apenas da vontade de Deus. Gente, nós somos usinas de energia, nós somos geradores de energia. Aí lembra aquela história que eu falei dos monges logo no começo da palestra? O que é que aconteceu ali? Eles estavam com um pensamento tão focado em paz, que eles irradiaram essa paz para quem estava ao redor. E as pessoas perceberam essa paz e foram inundados com essa paz, porque nós somos transmissores
e também somos receptores. É por isso que quando a gente está bem e chega uma pessoa irritada junto da gente, se a gente não estiver equilibrado, a gente termina ficando irritado também. Por isso que quando a gente está bem e chega uma pessoa feliz junto da gente, a gente fica feliz também, porque a gente capta essa irradiação energética, fluídica, espiritual, e a gente absorve aquilo ali. É o que a ciência hoje chama de circuito aberto do cérebro límbico. O espiritismo conhece há 160 anos. O hinduísmo conhece há 5.000 anos. No Oriente isso já existe há muito tempo. Influência da energia espiritual. E, gente, se o nosso cérebro pode fazer isso, de tirar a vida do cara para nós, imagina o que é que também não pode fazer para o meu irmão. Não é verdade? Alguém já ouviu falar em olhado? Né? Ninguém nunca ouviu falar em olhado, né? Olhado é energia, gente. Simplesmente energia. Aí o camarada fala, tem que chamar o nome de Jesus, tem que dizer benza a Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, isso é tudo lenda. Tem que ter muita energia boa para poder segurar a energia do camarada, porque quem está olhando ali, às vezes até, eu vou dizer a vocês um segredo, nem toda olhada é ruim. Nem toda olhada é energia ruim que a pessoa manda para você. Às vezes é tanta energia que a pessoa tem que invade você de uma forma que lhe derruba. Mas às vezes é energia positiva, não é energia negativa, não é desejando mal. Às vezes é uma energia tranquila. Aí o que é que a gente faz? A gente vai numa benzedeira, primeira. A benzedeira pega aquele galinho de arruda, ou então uma vassoura, né? Tem gente que vai na vassoura. Aí pega aquele galinho de arruda, lhe dá uma surra de arruda, pá, você sai todo vermelho. A arruda fica molinha, molinha. Se fosse eu também ficava, molinho, molinho, não tinha pra onde. Aí o que é que acontece? A benzedeira está fazendo o que com você? Aquilo que vocês vão levar daqui a pouco, aplicando um passe. Só que ela não tem essa técnica que o pessoal tem. Está aqui, enquanto ela está dando a surra de galinho de arruda, ela está pensando, Jesus, abençoa esse menino, porque ele precisa, ele está dodó, ele precisa de força, Senhor, faz o que tu podes, e não sei o que e tal, faz toda a reza dela lá, é um passe. Energia do pensamento, fluindo em direção a você. E ainda tem outro detalhe que a gente esquece sempre de avaliar, né? A gente sempre acha, e aí eu não estou desmerecendo o passe, de jeito nenhum, até porque eu sei a eficácia do passe. Mas aplica um passe numa pessoa que não vai com a sua cara, para ver se ela absorve alguma coisa. Ou receba um passe de uma pessoa que não gosta de você, para ver se você recebe esse passe bem. Então, aliado ao passe, tem também a sua crença de que você vai ficar bom. Porque as coisas andam juntas. Tem que ter alguém para enviar e tem que ter alguém para receber. Então, nesse processo, quando a benzedeira está aplicando a surra de arruda, no seu subconsciente você está dizendo, eita, graças a Deus, agora vai passar, agora meu peito aberto vai fechar, agora minha moleza vai passar, e você acredita nisso e você fica bom, porque além de receber a energia, você estava receptivo àquela energia, e você trabalha mentalmente a sua atitude mental. Porque a nossa vida é essa, atitude mental. Se nós estivermos com a atitude mental correta, a gente muda o mundo. Eu atendi um rapaz de Recife, vai fazer mais ou menos uns 30 dias que ele foi lá pela primeira vez. E ele tinha um processo de ansiedade, insegurança, um medo generalizado, uma coisa muito forte que tinha nele. A gente passou, eu acho que a gente passou umas 2h30 numa sessão. Aí terminou, passou, tal, não sei o quê. Quando foi sábado passado, ele voltou para a segunda sessão. Aí eu conversando com ele, eu digo, e aí amigão, como é que você está? Ele disse, João, o mundo mudou. Eu disse, por que o mundo mudou? Ele falou, não, porque eu não estou vendo mais aquelas coisas que eu via. Eu não estou tendo mais aqueles aperreios, não estou tendo mais aquela insegurança, não estou mais implicando com ninguém. Até dizer que eu não gosto de alguém para mim hoje fica difícil. Eu digo, amigão, eu vou te contar um segredo, não foi o mundo que mudou, foi você que mudou. E quando você muda, o mundo muda, porque o mundo é aquilo que a gente vê dele. Aí eu disse, mas e dentro de você, como é que está? Se você puder botar de 0 a 10, como é que está a melhora? Aí ele disse, 70%. Ele é ruim de matemática, eu pedi de 0 a 10, ele disse em percentagem, né? Mas tudo bem, eu entendi a situação. Ele fez 70%, eu digo, massa, os outros 30% a gente tira hoje. Falei com ele no sábado passado. Quando foi ontem, eu entrei em contato com ele, ele está maravilha, pô.
Então é aquela questão, por quê? Porque a pessoa quis. Tudo quando a gente quer, acontece, gente. É incrível como a nossa mente... Veja, entendam o que eu estou dizendo. Quando eu digo tudo o que a gente quer acontece, não entendo que João está dizendo igual ao segredo, que se eu pensar em ficar rico, eu vou ficar rico, ou se eu pensar em trocar de carro, eu vou trocar de carro. Não. Eu estou falando dentro da nossa fisiologia, dentro da nossa compleição, dentro do ser integral que nós somos, aquilo que nós pensamos existe e acredita. Aquilo que nós criamos existe e acredita. E eu digo a vocês, com a experiência de quem trabalha com isso semanalmente. Eu atendo pessoas que trabalham com pensamento, porque hipnoterapia não é nada mais do que pensamento. Eu não dou injeção, eu não boto a pessoa para cheirar nada, a pessoa não toma remédio, não toma comprimido, não toma nada. É só minha voz e a cabeça da pessoa. E as pessoas saem transformadas no processo. Porque pensam da forma correta. Porque querem, porque tem a atitude mental. E se a gente tiver essa atitude mental positiva, a gente muda o nosso mundo. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, tem um cidadão americano, um hipnoterapeuta chamado Milton Erickson. E quando ele nasceu, ele era um menino muito franzino, muito doentinho, muito fraquinho mesmo. E quando ele estava com tipo uns 9 para 10 anos, ele teve uma doença lá, que o médico foi chamado e o médico olhou para a mãe dele, ele estava na cama lá sem nem responder, estava quase em coma lá. O médico foi chamado e disse para a mãe dele, quando examinou ele disse, olha, prepara as coisas porque seu filho não amanhece o dia vivo. Ele vai morrer agora de noite. E o Erickson estava escutando esse processo sem nem poder falar. Só que na mente dele, o que foi que ele pensou? Ele disse, se eu chegar amanhã de manhã, eu vivo. Se eu chegar amanhã de manhã, eu vivo. E ele começou a ficar com isso na cabeça e começou, eu vou chegar amanhã de manhã, eu vou chegar amanhã de manhã. Se eu chegar amanhã de manhã, eu vivo. Resultado da história, morreu com 93 anos. Diga-se de passagem. Força de vontade, pensamento, força do pensamento. O que ele fez foi simplesmente pensar. Nada mais do que isso. Claro que de manhã, quando amanheceu, que o médico viu que ele estava vivo, aí o médico fez, então agora vamos levar ele para o hospital para poder tratar. O médico nem tinha levado o cara para o hospital, mas ele estava vivo. Então, o que é que acontece? O pensamento positivo, e aí eu vou voltar para o processo dos neurotransmissores, ele aciona dentro de nós todo um processo que transforma o nosso organismo. Gente, quando a gente está triste, o nosso coração está triste, o nosso fígado está triste, o nosso estômago está triste, a nossa pele está triste. Quando a gente passa por um processo depressivo muito grande, muito tempo, por exemplo, a gente começa a ter problema de pele, a gente começa a ter problema de respiração, a gente começa a ter problema de memória, porque o nosso organismo está reagindo de conformidade com o nosso estado de espírito, com os nossos pensamentos, com o que a gente está alimentando ele. Da mesma forma, quando a gente está bem, quando a gente está alegre, o nosso organismo está pleno de alegria. Porque se a gente parar para observar, o nosso organismo ele vai espelhar o que o nosso perispírito joga para ele. E se nós tivermos com o perispírito equilibrado, animado, radiante, é isso que a gente vai estar. É isso que a gente vai estar. Então a gente precisa trabalhar esse pensamento positivo, porque acima de tudo, gente, o ser humano é um ser emocional. Acima de tudo, nós somos seres emocionais e as nossas emoções definem como nós estamos. Então, o que é que nós podemos fazer para usar a influência que nós temos sobre nós mesmos para ser uma ferramenta de transformação? Alimentar o pensamento positivo. Alimentar o equilíbrio, alimentar aquilo que nos faz bem. Se eu tenho escolhas para fazer, que eu faça as escolhas mais coerentes, mais corretas, mais acertadas, porque aí eu vou estar fazendo o melhor para mim. Gente, aquela ideia que Jesus disse, ama ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Aí o pessoal... Eu vou falar o meu entendimento, tá? Vocês me perdoem se vocês tiverem um entendimento diferente, eu respeito. Mas o meu entendimento é que a maioria das pessoas diz assim, eu tenho que amar a mim, porque senão eu não vou amar meu próximo. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não amo a mim? Isso é um entendimento muito pequeno, muito mesquinho, muito egoísta de um processo tão profundo que Jesus disse.
O meu entendimento ele é um pouquinho diferente. O meu entendimento diz o seguinte, que quando Jesus diz para eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, é que se eu não faço mal ao meu próximo, ele não vai ter nada contra mim e eu não vou ter nada que me prejudique em relação a ele. Se eu não engano o meu próximo, ele não vai ter pensamento negativo contra mim e eu não vou estar recebendo nada negativo que venha do meu próximo. Se eu não roubo, se eu não mato, se eu não faço nada de ruim para o meu próximo, os meus próximos não vão enviar nada de ruim para mim. A vida não vai ter nada negativo em relação aos próximos para mim. Então eu estou amando a mim, gente, através do próximo. Eu estou amando a mim quando eu não faço nada para o próximo, porque eu não vou receber rebordosa. Eu não vou levar a lapada da vida, eu não vou levar a lei de causa e efeito, para mim não vai existir, porque eu não faço. E se eu não faço, eu não recebo de volta. E o melhor ainda, se eu faço com amor, aí é que é bom. Então eu acho que a ideia de Jesus era essa. Era nos dar uma ideia, uma filosofia de vida que fizesse a gente fazer o bem e ao mesmo tempo se beneficiar. É muito maior do que ser egoísta, dizer que eu tenho que amar a mim primeiro para poder amar meu próximo. Isso para mim é egoísmo. Quem pensar assim me desculpe, mas eu falei. Então, gente, dentro desse processo, o que é que a casa espírita vem nos orientar? Para que a gente possa transformar a nós mesmos através da influência positiva que a gente tem que dar. A gente aprende aqui na casa espírita vigilância. Vigilância de quê? O que é vigiar? Jesus dizia, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então vigilância é buscar evitar locais que me façam mal, companhias que me façam mal, comportamentos que me façam mal. Quando eu tenho essa vigilância, eu vou observando o que é que vai me prejudicar ali naquele ambiente, o que é que vai me prejudicar junto com aquelas pessoas, porque é melhor para mim que eu ande com pessoas que querem o meu bem, do que eu ande com pessoas que eu sei que vão me prejudicar, mas só porque me dá status. Então a gente tem que parar para observar. A gente tem que vigiar as atitudes que nós tomamos. E vigiar não quer dizer virar santo não, porque a gente não vira santo. A gente não tem. Por mais que a gente tente, nessa encarnaçãozinha agora, esqueçam. Daqui a umas 500 a gente pensa em começar a virar santo, mas a gente pode ir a cada dia melhorando mais do que o dia anterior. Então a vigilância é importantíssima, a reeducação mental. O que é reeducação mental, gente? É a gente buscar conhecimento, a gente buscar informação, estudo. Eu falei aqui agora há pouco que informação, estudo é a base de segurança de uma casa espírita. E isso vale para nós também como indivíduos, como pessoas, tá? A informação, o estudo, o esclarecimento, observar e avaliar as coisas que acontecem a mim e as quais eu faço. Entendam que avaliar é diferente de julgar, tá bom? Avaliar é diferente de julgar, até porque a gente não sabe julgar, a gente já condena logo, a gente simplesmente condena logo. Mas quando a gente avalia aquilo que acontece com a gente, e quando a gente avalia aquilo que a gente faz, a gente começa a tirar lições daquilo ali, a gente começa a buscar entendimento com aquilo ali, e esse entendimento, essas lições vão transformando a nossa compreensão de mundo, e a gente vai se transformando para melhor. A gente vai aprendendo para melhor, a gente vai crescendo como indivíduo imortal que somos, reeducando a nossa mente para que faça coisas boas, porque a gente busca esse processo. Essa reeducação junto com essa vigilância vai mudar os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Quando nós mudamos os nossos hábitos e os nossos comportamentos, automaticamente a gente busca ocupações úteis. Porque, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa, a pior coisa que nós podemos fazer, nós pessoas normais, comedores de arroz e feijão ainda, é ficar ociosos. Quando nós estamos ociosos, a nossa mente também está ociosa. E quando a nossa mente também está ociosa, ela está aberta a influências. Infelizmente, normalmente a gente sintoniza mais com as influências negativas ou positivas? Negativas.
E então a nossa mente ociosa, ela vai receber influências e na maioria das vezes a gente vai sintonizar com as influências negativas. Mas quando nós estamos fazendo uma ocupação útil, nós não estamos com a mente ociosa. Nós não estamos ociosos e nós estamos produzindo. E aí eu digo a vocês, o que é uma ocupação útil? Não é o cara estar abrindo trincheira, nem cavando terra, não. Você fazendo uma leitura boa, você assistindo um filme, um documentário bom, você numa conversa edificante com alguém, isso é ocupação útil. Você indo distribuir uma alimentação, vindo aqui por centro aplicar um passe, vindo assistir uma palestra, indo visitar crianças no orfanato, tudo isso é ocupação útil. Fazer uma prece por quem precise, tudo isso é ocupação útil e a gente pode fazer isso todos os dias. A gente pode fazer isso de uma forma incrível. Um dia desse eu estava conversando com o Vaguinho aqui, eu, Márcio e o Vaguinho, a gente estava conversando aqui, e a gente vendo como o nosso dia é cheio. Graças a Deus por isso, porque a gente tem menos tempo de ficar ocioso. Quanto menos tempo a gente ficar ocioso, melhor. Eu digo a vocês sem sacanagem, é sem brincadeira, é meu mesmo, tá? Não estou querendo aparecer melhor do que ninguém. Inclusive tem um amigo meu chamado Furete, se ele estiver vendo a gente, um abração, meu velho. Ele é doido para que chegue as férias. Eu digo, bicho, eu não consigo ficar em casa 30 dias. Eu não consigo, não é meu, eu não consigo. Já faz tanto tempo que eu estou num ritmo tão grande que eu acho ruim quando eu estou parado em casa. Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa, sempre tenho que estar estudando, sempre tenho que estar desenvolvendo alguma coisa, sempre tenho que estar preparando alguma coisa, trabalhando, sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. E quando estou parado, pelo menos estou assistindo alguma coisa que preste, nas poucas horas que a gente assiste. Então, quando a gente consegue manter isso, a gente consegue realmente mudar os nossos hábitos, porque os hábitos são difíceis de mudar. Kardec diz em O Livro dos Espíritos que os hábitos, para que a gente mude os hábitos, a gente precisa começar como se fosse uma obrigação. E é verdade, porque ninguém muda só por querer. A gente só muda quando a gente precisa. E normalmente quando a gente precisa é pelo sofrimento. Então, antes de chegar à necessidade pelo sofrimento, a gente se obrigue, a gente busque fazer aquilo ali da melhor forma possível, porque a gente precisa. E aí a gente se obriga a fazer, tá bom? Buscar controlar as nossas emoções. Buscar controlar as nossas emoções é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil. Eu e Márcia, hoje a gente estava conversando com uma amiga nossa que soube e acompanhou um processo de que tem uma pessoa falando dela nas redes sociais e tarará, e tarará, tarará, e ela se sentiu tremendamente ofendida e não sei o que, e tinha que dar o troco e não sei o que e tal. Aí ela ligou pra gente e perguntou o que é que ela fazia, o que é que a gente achava. Eu disse, amiguinha, se fosse eu, nem falava, deixava pra lá. Porque eu acho que quanto mais a gente mexe, mais fede, né? Mas o que é que acontece? Já que você quer fazer alguma coisa, já que você quer defender a sua honra, olha o ego falando alto aí, já que você quer defender a sua honra, ao invés de você fazer tudo isso negativo que você está fazendo, faça coisas positivas. Simplesmente não pague na mesma moeda, faça coisas positivas, eleve qualidades, mostre bons comportamentos, mostre boas reações, e aí você está respondendo numa altura muito maior, muito melhor. Agora eu disse, eu não faria nada, mas a gente precisa, muitas vezes a gente precisa desse tipo de coisa, desse comportamento, faz parte da gente. O que é isso? Controle emocional, que às vezes falha. Às vezes a gente age no ímpeto, e aí é quando o nosso subconsciente age, porque o subconsciente é 100% emocional, ele não é racional. Aí acontece alguma coisa que toca lá no fundo do subconsciente, aí o subconsciente reage, vem lá de baixo com um quente, dois fervendo, você fala um bocado de besteira, e quando você fala um bocado de besteira que o subconsciente já deu o show dele, aí você para e diz assim, que foi que eu fiz? E aí agora é tarde, porque você já fez. Então, precisamos aprender a controlar as nossas emoções. É fácil não, mas a gente só aprende a controlar as nossas emoções quando a gente está para fazer besteira. É naquele momento que a gente está para fazer a besteira que a gente tem que parar e dizer, opa, peraí, isso é besteira, deixa eu voltar. E aí você volta e não faz. E a gente só aprende fazendo. Ninguém diz assim, quando eu tiver raiva eu vou me controlar. Que consegue se controlar, duvido isso aí. Agora, na hora da raiva, quando você percebeu, opa, peraí, parei, volta, e aí você consegue trabalhar isso aí. Buscar a gratidão, gente. Buscar a gratidão é uma das coisas que mais nos aproxima do equilíbrio, da harmonia. Dizem os espíritos que a gratidão verdadeira é a emoção que mais nos aproxima de Deus.
Então, ser grato é uma coisa transcendental. Agradecer pelo que a gente tem, agradecer pelo que a gente não tem, agradecer pelas coisas boas que aconteceram, agradecer pelas coisas ruins que não aconteceram, e se aconteceram, agradecer também porque a gente sabe que precisava passar por aquilo. Agradecer pelo que a gente tem de alimento, pelo que a gente tem de roupa, que mesmo as meninas dizendo que quando vão sair não tem nada para vestir, quando abre o guarda-roupa você olha, 90% do guarda-roupa é a roupa das meninas, 10% é a do homem, isso fora as que fica dobrada embaixo das meninas também, né? Então, agradecer por tudo, pessoal. Quando você trabalha, quando você começa a emitir essa sensação de gratidão, você transforma o seu dia. Você transforma o seu ser. E tudo isso são coisas que dependem da gente. Essas coisas que eu falei aqui, vigilância, reeducação mental, mudança de hábitos e comportamentos, mudança de emoções, gratidão, são coisas que dependem da gente. E uma das melhores maneiras da gente demonstrar a gratidão é a gente transferir essa gratidão para o próximo. É a gente realmente tentar espelhar no próximo aquelas qualidades que a gente gostaria. Dar ao nosso próximo aquele de melhor que a gente tem. Nesse processo nós estamos aprendendo a ser gratos com o Criador. Nós estamos aprendendo a ser gratos nas criaturas dele. Não tem aquele ditado que diz, né? Quem beija a boca do meu filho, a minha adoça, né? Deus deve pensar do mesmo jeito, porque Ele nos ama e Ele quer que a gente se ame um ao outro. Quando Deus faz isso, quando a gente trabalha essa gratidão positivamente, de forma com o nosso próximo, nós estamos levando o nosso processo de gratidão à enésima potência. Agora que isso seja verdadeiro, que isso seja do fundo do coração, que isso seja realmente um processo interno e não fingimento. Porque se for fingimento, a gente já recebeu a nossa recompensa, que era aparecer. Quando a gente aparece, a gente já recebeu a recompensa, né? Assim diz o Evangelho. E existe um processo que é muito interessante, eu acho que Vaguinho talvez conheça, que a ciência hoje comprovou que funciona, por causa desse processo, dessa neurofisiologia, estudando a bioquímica das nossas emoções, ela comprovou que isso que eu vou falar para vocês aqui, e vou ensinar vocês aqui, a ciência comprovou que funciona. Quem quiser, depois procurar no YouTube, respiração diafragmática. A respiração diafragmática é uma coisa que os orientais fazem há 5.000 anos e a gente do ocidente está começando a descobrir agora. E é um processo que eu inclusive utilizo no consultório e eu passo como tarefa de casa. Olha, coisa bonitinha, novinho, tarefa de casa, olha, dever de casa, novinho. Eu passo como tarefa de casa para o pessoal que a gente consulta. O que é a respiração diafragmática? Ela é uma respiração que vai ativar o nosso sistema parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, o nosso sistema parasimpático do organismo, ele é o responsável pelo relaxamento do nosso corpo. Quando a gente utiliza essa respiração, a gente relaxa o nosso corpo de uma forma tal que o corpo diz ao cérebro: nego velho, tá na hora de relaxar. E o cérebro relaxa. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente deixa o cérebro dizer ao corpo o que é que ele quer, né? O cérebro diz na hora que está irritado, diz na hora que está com raiva, diz na hora que está tranquilo e o corpo obedece. Mas a gente pode, no dia a dia da gente, fazer isso. Dizer ao nosso cérebro que é hora de relaxar. Eu uso isso com muita frequência para mim. Eu uso isso com muita frequência em mim. E digo a vocês, é muito legal e é muito competente essa respiração diafragmática. Vou fazer um exercíciozinho com vocês. Fica todo mundo sentadinho aí na cadeira direitinho, uma postura legal. Não precisa ficar rígido não, mas uma postura legal, encostada assim e tal. Coloca uma mãozinha no peito e a outra mãozinha aqui mais ou menos na boca do estômago. Isso, beleza. Um pouco, mais ou menos no estômago aqui. Dá para ver mais ou menos onde é, dá? Um pouquinho mais para cima, a mãozinha de cima. A de cima. Aí, beleza. Então eu vou ver se vocês vão aprender se estão respirando certo, tá? Uma mãozinha na boca do estômago e uma mãozinha aqui no peito. Respira fundo. E solta. Isso. Agora respira fundo de novo. Solta. Isso. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual foi a mãozinha que mexeu mais? Foi a de cima ou a de baixo?
A de baixo, quem foi a de baixo, levanta a mão. Quem foi a de baixo está respirando certo. Quem foi a de cima está respirando errado. O que é que acontece? Vou ensinar a vocês aqui, tá? Quando a gente respira fundo e mexe mais a mãozinha de cima, significa dizer que a gente está fazendo uma respiração chamada torácica. E nessa respiração torácica é aquela que a gente faz quando está com raiva, quando está ansioso, quando está chateado. A gente fica... E é isso aqui, ó, que a gente faz. E ela deixa o nosso corpo agitado. Quem respirou com a mãozinha de baixo, respira, ó, e enche o bucho de vento. O que é que acontece? O bucho, sendo cheio de vento, ele está ativando a respiração diafragmática. E essa respiração, ela relaxa o nosso corpo. Então, vamos fazer o seguinte, vocês fazem essa respiração, vamos fazer umas 3 respirações, enchendo o buchinho de vento, tá certo? Pode soltar a mãozinha, pensa mais não, só sentado aí relaxado, respira fundo com a parte de baixo. Agora solta lentamente pela boca, isso. Respira novamente. E solta novamente pela boca, isso, bem tranquilo. Agora só mais uma vez. Solta pela boca, bem tranquilo. Quem sentiu um relaxamento no corpo? Não é verdade? Essa respiração é a respiração que a gente deveria fazer, não vou dizer todo dia não, toda hora, para a gente estar tranquilo, tá certo? Então o que é que acontece? Eu sempre passo para o pessoal no consultório, isso como tarefa de casa, eu sempre passo para se fazer 5 minutos dessa respiração, pelo menos 2 vezes por dia. Se quiser fazer 10, faça. Como eu dirijo, como eu fico muito tempo sentado, sei o quê, estou dirigindo, parei no sinal, estou fazendo a minha respiraçãozinha relaxada, estou no meu consultório, estou lá sem atender ninguém, estou fazendo a minha respiraçãozinha relaxada, e isso só vai fazer bem para vocês, tá certo? Quem for no YouTube e procurar essa respiração diafragmática lá, vai achar uma reportagem do Fantástico sobre ela. Assistam, vale a pena. É uma respiração que faz toda a diferença no nosso organismo. Ela libera uma série de endorfinas para a gente e ajuda a gente a ficar mais tranquilo, mais calmo, menos ansioso, uma série de coisa legal que ela pode fazer pela gente. É meu presente de Natal para vocês, tá bom? Gente, quero agradecer a vocês o carinho, a acolhida que vocês sempre me dão aqui, agradecer a Vaguinho pela oportunidade, agradecer por esse momento, e eu gostaria de passar uma mensagem de Natal para vocês. Na verdade, não sou eu que gostaria, essa mensagem que vocês receberam, ela é recebida mediunicamente lá no grupo, uma equipe que a gente tem toda segunda-feira se reúne, e nesse papelzinho que vocês receberam tem inclusive o nome do grupo do Facebook, que é um Espírito Amigo. Quem quiser visitar lá a página, todas as mensagens que são recebidas são avaliadas, são analisadas e são colocadas lá, tá bom? E eu vou pedir a Márcia que venha fazer. Tá com vergonha? A Márcia tá com vergonha, não acredito no negócio desse. Eu ia pedir para ela ler, mas ela não quis. Então eu vou ler rapidinho essa mensagem para vocês e pedir a Vaguinho com a ousadia que ela fica como sendo a prece final. Eu estou muito ousado, não estou? Então vamos trabalhar. Tá todo mundo com a mensagenzinha aí? Menos você? Vou pedir para Vaguinho entregar quem não tiver. Entrega aí, Vaguinho, por favor. Pronto. Ok? Dentre o verde de uma árvore de Natal, uma luz se acendia e muitas outras brilhavam. Dentre as bolas que a enfeitavam, uma delas ainda estava apagada. Não se via a que não brilhava, apenas observava-se as que acendiam. A árvore, observando o que estava errado, perguntou: pequena amiga, o que acontece contigo? Por que ainda não brilhas para que eu me alegre contigo? E a pequena luz respondeu: amiga árvore, boa noite. Tenho tanto a te contar, mas para que ficar falando e perder as outras luzes a brilhar? Melhor ficar apenas olhando, para que não vá eu me cansar.
Muitas vezes, meus filhos, somos como uma pequena luz que não deseja trabalhar. Outras vezes, como as que trabalham incessantemente para a vida dos outros alegrar. E tantas vezes como a árvore que apenas observa o que vai adiante, sem da vida participar. Precisamos ponderar e observar o que queremos para nós, pois que passar pela vida sem produzir e apenas observar o que se vai é muito bom e calmo, mas não nos dá a recompensa junto ao Pai. Passar a vida toda trabalhando pelo próximo e não construir nada para nós mesmos também é louvável junto ao Pai, mas parece ao final que trabalhamos a esmo. Ficar apenas observando sem produzir ou falar, sem construir ou participar, é desperdiçar nossos talentos e deixar para amanhã o que deveríamos produzir hoje. Utilizemos, durante este novo período que se inicia, a sabedoria que Jesus nos dá e os sentimentos de paz e de harmonia para que sabiamente decidamos o que fazer a cada dia. Que assim seja. Bom, pessoal, com essa mensagem maravilhosa, nós encerramos a noite de hoje, também desejando a todos um Feliz Natal e que seja de muita paz, de muito amor, de muita luz para todas as pessoas que estão nos vendo no Facebook, para todos vocês que estão aqui presentes. É o desejo do nosso grupo de estudos Espírita Chico Xavier, o nosso desejo de cada trabalhador do grupo de estudos Espírita Chico Xavier. Nós fizemos uma belíssima festa nesse domingo passado, onde nós contribuímos de alguma forma, naturalmente. O grupo de estudos Espírita Chico Xavier sempre diz que recebe a oportunidade de poder repassar uma coisa para as pessoas, né? Mas na realidade isso é um privilégio que nós temos, né, de poder contribuir. Na realidade não são as pessoas que recebem, somos nós que recebemos esse privilégio de poder contribuir. É uma das grandes verdades do Espiritismo, né? Quando a gente transfere alguma coisa para alguém, a gente não não somos nós que estamos doando, nós é que estamos recebendo, na realidade, né? Nós estamos doando alguma coisa e estamos recebendo em energia triplicadamente aquilo tudo, né? E estamos, na realidade, agradecendo muito pela dádiva de poder estar contribuindo com um mundo melhor, com um Natal sem fome, com um Natal melhor para as pessoas que tanto necessitam de comida, de alimento. E pode ser até, e parecer até, uma gota d'água no oceano, mas é melhor a gente contribuir com uma gota d'água do que não contribuir com nada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Valeu.